Agora, nós vamos passar para o nosso segundo painel, que é depressão e suicídio em portadores de doenças crônicas e idosos. Nós vamos ter o Dr. Fernando Vaz, que é médico mastologista, o Dr. Renner Cunha, que ele é palestrante espírita, fitoterapeuta, psicólogo clínico especialista em psicologia clínica. Ele atende jovens, adultos e idosos e é coordenador do GANDI, Grupo de Apoio ao Narcodependente e Codependente. E nós vamos ter um mediador, o Rodolfo Gadia. Pode falar na mesa? Você quer falar no pedestal ou você quer falar Não, aqui mesmo. Assim? Então, já. Bom dia a todos. Esse tema foi pedido pelo Rodolfo, que é oncologista. Acredito que porque a gente é parceiro, assim, trabalho no dia a dia, né? Porque eu sou mastologista, mexo muito com câncer de mama, e ele é o oncologista que faz a outra parte, né? Como havia dito a psicóloga, a gente precisa de todo mundo e de muito mais, inclusive dos psicólogos. Em relação a essa questão que foi passada, focando inicialmente em relação à depressão. A depressão, se a gente for pensar numa palavra, talvez a inibição seria aquela mais entendível, né? Onde há uma inibição das funções do indivíduo. Ele está em um estado de total inibição, né? Que é dependendo do grau, claro, da depressão. Essas funções, como ele está inibido, existe uma angústia em realizar, né? O deprimido é aquele que não realiza nada, ele está meio que parado no tempo, né? na sua vida, né? A vida do deprimido é meio angustiante e essa angústia é de realizar as coisas. E aí vem essa questão aqui dos sintomas, né? Que está colocado aqui. A anedonia seria aquele mais fundamental, que seria a perda do prazer, né? Então, esse fator, né, onde o desejo está realmente embotado, está escondido, está adormecido, seria o ponto principal. E isso desencadeia problemas psicomotores, né? O deprimido faz as coisas mais devagar ou faz mais acelerado, mas geralmente o mais comum é ele ficar mais alentecido em todas as atividades do dia a dia, no caminhar, no andar, fadiga, culpa excessiva, baixa autoestima, alteração de peso, seja para mais ou para menos, então está alterado o apetite, né? Distúrbios do sono, o mais comum é a insônia, mas pode também ter um aumento do sono. E o estado geral deprimido, o desânimo para fazer qualquer atividade do dia a dia, né? Interessante falar aqui da alimentação, que foi falado aqui na Fraternidade Sem Fronteiras, as crianças com fome, né? A depressão seria mais ou menos assim, o indivíduo perdeu a fome da vida, né? Ele está sem apetite. Ele tem a comida, ele tem o dia a dia, ele tem as pessoas, e as pessoas não conseguem entender, né? A gente vê uma pessoa que perdeu a fome, né? E tem a comida. Isso é difícil, às vezes, a gente conseguir entender. Clinicamente, internamente, né, ocorre esses fenômenos de aumento de cortisol, redução da serotonina e da dopamina, né, e alimentando a depressão, é o que ocorre nas doenças crônicas, né? Então, o indivíduo teve um infarto, ele é um diabético sério, um asmático sério, né, um quadro mais sério, ele tem esses fenômenos, o aumento do cortisol. Então, a doença crônica facilita uma situação orgânica que favorece o processo depressivo, né? Então, como existe então seria mais ou menos igual a gente vê, né? Eu via o fio de energia elétrica, né? E a gente sempre imaginava, o fio leva a energia da onde produziu para a nossa casa. E hoje a gente já sabe que a gente pode produzir, o fio trafega nos dois lados. Quando a gente vê também nos relacionamentos, relacionamento é sempre duas vias. Na doença crônica e a depressão, é as duas vias que estão interligadas. O que quer dizer?
A doença crônica facilita o processo depressivo por aquelas alterações orgânicas e a própria depressão piora a doença crônica. Então, é um parzinho que vai caminhando junto, né? Então, aqui existe uma relação entre o metabolismo e as desordens emocionais. Pessoas com doenças crônicas ou incuráveis têm um risco muito maior de desenvolver depressão. E por ao contrário, né? O que pode ocorrer, já que o desajuste hormonal causado pelo desequilíbrio mental, pela depressão, abre as portas do organismo para a piora das doenças crônicas, para o aparecimento e a piora dessas doenças. E aí eu listei aqui algumas doenças mais comuns que a gente vê realmente que a depressão é mais incidente, né? Aqui, em relação à prevalência, né? A associação da depressão com doenças crônicas é maior, a incidência de depressão em pessoas com doenças crônicas, 1,44, e quando tem mais de uma doença crônica, né, aumenta mais ainda essa incidência. Em relação a hepatite C, é uma associação frequente, também pelo uso do interferon, que é uma substância que predispõe à depressão. A asma, principalmente a asma grave, né, realmente associa com frequência com um quadro depressivo. O diabetes, né? O diabetes é interessante que só 1 em cada 3 pacientes diabéticos com depressão tem a sua depressão tratada, né? Então, é subdiagnosticada. Muitas vezes a pessoa está com a doença crônica e aí se cuida muito da doença crônica e esquece um pouco do fator depressivo. E ele também piora a evolução do quadro, né? Aquela correlação inicial que eu falei. Quer dizer, o paciente diabético e que tem um quadro depressivo, ele tem um pior controle da glicose, então ele vai pior na doença pelo aspecto depressivo. Então, é importante tratar isso. Inclusive, piora os quadros de neuropatia, que são as lesões nos nervos, as lesões nos olhos e a própria disfunção sexual. São piorados pelo quadro depressivo. Na doença de Alzheimer, a associação já é bem conhecida, né? E é importante lembrar que no Alzheimer, né, essa questão geralmente os idosos são bem frágeis, né? Então, prestar atenção, porque eles têm facilmente efeitos colaterais com os medicamentos para tratamento da depressão. Então, às vezes, o idoso piora e é por causa do remédio. Na verdade, muitos dos idosos que têm pioras dos seus quadros está relacionado aos tratamentos. Então, é a dose de tratamento. Então, sempre pensar nisso. Também em relação à questão do infarto, que eu acho é onde tem um grande número de casos descritos, a questão da associação entre a depressão e o infarto, né? Aqui são só relatos aqui, né? Piora o pior prognóstico tanto da depressão quanto da doença cardiovascular, quanto nas taxas de infartar novamente. A questão do HIV também, né, claramente, além da questão do estigma, né, que o HIV traz em si, então isso predispõe mais à depressão e, por outro lado, a depressão piora os níveis de CD4 e resposta aos tratamentos médicos. Em relação ao câncer, né, a prevalência é em torno de 22% a 29%, e a variação está relacionada principalmente ao sítio dos tumores, ao estágio clínico, à dor, né? A dor é relatada como um fator muito importante na depressão. Quer dizer, o paciente com dor vai deprimir, porque realmente isso influencia bastante. Então, por exemplo, se uma paciente tem um tumor de face, ela tem muito mais chance de ter depressão do que uma paciente que tem um tumor menos perceptível, né? Em relação também à quimioterapia, né? As quimioterapias também, elas promovem, além de todas as lesões, né? As doenças existentes, a quimioterapia é agressiva. Então, queda de cabelo, muda do estado geral, e isso predispõe ao quadro depressivo também.
E o próprio efeito dos quimioterápicos no cortisol, todo mundo que usa quimioterapia usa cortisol e já muda a questão dos neurotransmissores cerebrais, da dopamina, serotonina, depressão. Outro quadro aqui que foge um pouquinho da questão da depressão, mas lembrando aqui a questão da esquizofrenia, né? Que é uma causa bastante considerável de suicídio a pacientes com esquizofrenia. Então, 5 a 6% das pessoas com esquizofrenia cometem suicídio. E 20% tentam, né? E realmente é uma causa que reduz a esquizofrenia, o tempo médio de vida dos pacientes com esquizofrenia, 10 anos a menos do que o paciente sem a doença. É uma parte aqui da depressão para falar um pouquinho. E também para falar do transtorno afetivo bipolar, que tem um risco também de suicídio 23 vezes maior do que a população em geral. Outra questão também, que foge um pouquinho, mas como eu estava na área de patologia, eu falei, vou falar também, né? Essa questão da gravidez na adolescência, né? 20,8% de depressão e 16% de ideação suicida em pacientes adolescentes grávidas, né? Principalmente naquelas que a ideação suicida naquelas com depressão, a questão do companheiro, do namorado e a questão do falta do apoio social. Essa questão também, da questão das mídias sociais, né, predispõe à depressão, mais em meninas do que em meninos. Aqui é são artigos científicos, eu estou passando rapidamente, estou tentando tirar só a essência aí, né? Entendendo um pouquinho mais a depressão para a gente ter algumas estratégias, né? Inclusive estratégias de prevenção. A gente lembrar dos fatores favorecedores, né? Remoer mágoas, guardar rancores em relação a questões mais mal resolvidas, né? Que podem ser resolvidas com a terapia ou pessoalmente, internamente. O ato de reprimir conflitos internos, bem como não trabalhar as dores emocionais. Essa questão do mundo muito acelerado, das cobranças sociais, né? Até tem um livro famoso sobre isso, que chama O Tempo e o Cão, que é justamente essa questão da aceleração, né? Como um predisponente da depressão. Assim como a nossa colega, a psicóloga, comentou, né? Se a criança está manifestando um sintoma e ela é um reflexo da família, o indivíduo também está num mundo, então esse mundo também reflete nele, né? Ele também é um reflexo desse mundo acelerado. E a questão da culpa e da perda e do luto persistente como causa também de depressão, né? O luto, todo mundo perde, né? E o luto, acho que é um movimento absolutamente normal, tranquilo. E na doença crônica tem que ser feito também um luto, porque na verdade a pessoa se aproxima da morte e ela começa a fazer um luto meio antecipado. E o luto é colocar a grandeza do que vai se perder para dentro, né? Aquele ente querido que se foi, o grande desafio, esse ente que ficou tão grande, né? É colocar ele, internalizar ele, né? E esse processo não adequado predispõe à depressão. A gente tem os princípios que regem o inconsciente e o consciente, né? O princípio do prazer e o princípio da realidade. Na verdade, o deprimido, ele está longe do prazer e não consegue estar na realidade. Ele está meio no vão ali entre os dois, né? Ele não consegue olhar para o prazer e ele não consegue se conectar com a realidade, né? Um outro motivo, porque quando a gente fala em depressão, são N motivos. Na verdade, o ser humano é muito complexo, né? A gente, muito, muito, muito complexo. As pessoas tentam simplificar a vida e as pessoas, mas elas não são simples. Cada um passou, foi muito individual, e isso gerou inúmeras marcas, né? Essa questão do desejo saciado e da depressão é uma questão também do mundo moderno, né? Muitas vezes os pais em si não querem que os filhos sofram, não quer dar tudo aos filhos, né? Aí os filhos não têm desejo, né? Aquela questão lá da gente ver um aumento da depressão nos países de primeiro mundo, que tem tudo e começa a ter
depressão e suicídio, mas tem tudo, justamente, às vezes não precisa, o ideal não é ser pai excelente, mas pai suficiente, né, que é um conselho lá do Winnicott, né, que é, os pais têm que fazer até um determinado ponto, a partir daí é o filho. Então, ser pai suficiente é um grande desafio numa sociedade consumista, em que o consumo estraga e dificulta isso aí, e numa sociedade também muito digital, que tira a atenção de todo mundo sobre a educação dos outros, né, dos filhos. Né? Então, assim, criar um pouquinho mais de casca grossa nos filhos, eu acho que é um desafio, né? Não nos pequenos, mas nos adolescentes, eu acho que é um grande desafio, né? E os filhos são passados, são perpassados, nós todos, pelos desejos dos pais, os desejos sociais. Essas imagens aqui é interessante, vem dessa TED aqui, né, mostrando o seguinte, assim como o corpo, como a mente, eu estou triste, eu ando baixado. Mas se eu ficar, vamos dizer, com postura ereta, isso tem efeito sobre a minha mente? Sim. Então, é aquela questão da dança, né? A gente dança, o corpo dança. O corpo ele tem a característica de fazer as duas vias, como na doença crônica, a depressão. Quer dizer, se eu me coloco, eu não estou muito bem, mas eu me coloco numa postura melhor, aquilo tem um efeito na minha mente. Tá? Então, assim, é coisa simples? É simples, mas eu acho que, associado a isso, a gente pode também, quando a pessoa está muito triste, muito chateada, aquela questão de rememorar também quem ela é, parar um pouquinho e falar, eu sou fulano de tal, moro em tal lugar, tenho isso de bom, tenho aquilo de bom, para não cair em armadilhas de ficar a tristeza se apoderar da gente, né? A questão da forte associação entre o pessimismo e o suicídio, né? Realmente. A questão, falando um pouquinho mais do suicídio, né? 51% são em casa, depois hospitais, enforcamentos. É um tema pesado, mas tem que ser falado como informação, né? A tentativa de suicídio aumenta em 100 vezes o número, a probabilidade da pessoa realmente cometer o suicídio. Então, se alguém ameaçou, aquilo é um forte indicativo de que pode acontecer. A questão das doenças terminais, esses trabalhos mostrando também, doenças terminais com dores incontroláveis, medo do prolongamento de vida, medo das perdas econômicas, tudo isso são fatores depressivos, né? A questão, outro trabalho científico falando também a mesma temática, as doenças crônico-degenerativas. Não importa o que fizermos, não podemos necessariamente transferir nossa força vital e vontade de viver para o outro, né? Cuja vida pode ser repleta de traumas, abusos e doenças crônicas. Não podemos ser arrogantes, porque não estamos lidando com a dor da pessoa, né? Nós não estamos no lugar dela, né? E talvez sejamos incapazes de aliviar essa dor. Então, assim, a gente fazer o que é possível, né? Mas não ser muito arrogante no sentido disso, né? A gente tem que chegar às pessoas, ao deprimido, à pessoa que está com essa ideação, de uma forma suave, né? E como perguntar, né? Isso aqui é uma TED que tem acessível, é um sargento que trabalhava nos Estados Unidos, e a função dele era justamente vigiar o lado sul dessa ponte, a ponte Golden Gate, que ela foi inaugurada em 1937, e desde lá mais de 1.600 pessoas suicidaram, romanticamente, né? Assim, é uma romantização do local para esse evento. E ele é um vigia disso, né? Ele trabalhou 23 anos tentando evitar suicídios na ponte. Se aposentou, né? E, inclusive, lá tem isso aqui, ó, na ponte lá, né? Telefone de emergência, justamente tão alto que é o índice de suicídio nesse local, né? E ele fala isso, né? Como ele abordava as pessoas, né? Ele fala assim, ele chegava para a pessoa que estava ali do lado da ponte e falava: outros, em circunstâncias parecidas, pensaram em acabar com a própria vida. Você já teve esses pensamentos? A forma que ele abordava, de uma forma bem suave, né? Para não chegar abruptamente e não fazer aquilo acontecer, né? E
Aqui, finalizando, algumas estratégias que eu encontrei, né? Além, claro, do autocuidado, do apoio de todo mundo, né? Essa psicanalista, né? Maria Rita Kell, que escreveu esse livro O Tempo e o Cão, que fala exatamente sobre a aceleração do mundo relacionado à maior incidência de depressão. A estratégia que ela usa, que ela falou que teve já casos, né, de paciente, é pedir para o paciente ligar para ela com hora marcada. Você vai me ligar a tal hora do dia. Ligar quando está naquela iminência de vontade de suicídio, né? Isso cria uma conexão, cria uma obrigação e cria algo que dificulta a pessoa pensar sobre a questão do suicídio. Esse outro trabalho aqui foi feito em 2008, eles ligaram para as pessoas durante 18 meses, pessoas com ideação suicida. Observou, eram ligações telefônicas, foi feito em 8 países, né? Campinas e 8 países. E eles observaram que simplesmente ligar e conversar com a pessoa, nesse período de 18 meses, reduziu em 10 vezes menos o suicídio, nesses pacientes com ideação suicida, né? Então, assim, resumidamente aqui, na doença crônica, controle da dor, acho que esse tem que ser um foco muito importante para prevenir depressão e risco de suicídio. Facilitar o acesso a diagnóstico e tratamento, aí a gente vai falar do HIV, vai falar do diabético, de todos eles, né? O que a gente pode fazer é tentar fazer com que eles cheguem ao tratamento, porque isso melhora a depressão e dificulta o paciente entrar no quadro depressivo, né? Porque já está doente, ainda tem uma grande dificuldade de fazer o tratamento e, infelizmente, é uma realidade que a gente vivencia, né? Os familiares, né? Mostrar ao paciente deprimido, com doença crônica, principalmente, que ele importa, né? Que ele não é, porque ele acha que ele está atrapalhando os outros, né? E aí vem a ideação suicida, né? E tratamento medicamentoso, psicoterápico, atividade física, principalmente em contato com a natureza. A minha fala ficou mais técnica, mas o tema que foi falado é um pouco mais técnico, né? E acho que tentei passar resumidamente aí essa ideia. Alguma coisinha a gente pode fazer, né? Na questão das doenças crônicas. Eu vou passar ao Rênio para ele continuar agora aqui, tá certo? E eu vou falar sobre o suicídio nessa população aqui, que eu já estou entrando. Alguém quer ficar velho aí? Levanta a mão. Quem não quiser pode desencarnar antes, não tem problemas. Ninguém aqui vai ficar triste se você for. Vamos ficar, mas depois vai passar. Agora, quem quiser ficar vivo, fique velho. Bastante velho. Cai os cabelos, enruga, fica tudo assim mais fofinho, mais caído, mas fica bom. Tem experiência, tem vivência. Não, caída ela não gostou, né? Mas vamos lá, deixa eu pegar meu script aqui, porque eu falo muito, o Rodolfo já sabe, nós fazemos palestra juntos. Então, ele fala assim, Rênio, para. Então, eu vou pelo meu script, porque senão eu saio muito. Mas é importante a gente trabalhar esse tema. Eu trouxe alguns gráficos aqui para a gente ver o quanto, né? São 700 mil pessoas, segundo a OMS, que morrem por suicídio por ano no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos, nós temos um suicídio. Então, enquanto a gente está aqui conversando, uma pessoa está se suicidando. Isso são dados, né, que são concretos, analisados por atestados, fora aqueles subnotificados que a gente não tem como saber, né? Então, e eu trouxe esse dado porque nós estamos ficando mais velhos, o Brasil está ficando mais velho, né? Olha aí, vamos lá. Eu mesmo passo? Que chique. É eu mesmo? É? Setinho de baixo? Nem a de baixo, nem a de cima. Então vamos. Discutir a saúde mental de quem tem 60 anos ou mais torna-se ainda mais relevante em decorrência do número crescente de idosos. Os brasileiros nessa faixa etária representam 14,7% da população em 2021.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgada em julho desse mesmo ano, em números absolutos são 31,2 milhões de pessoas acima dos 60 no Brasil. Pouca gente? Muita gente, né? E vai aumentar, se Deus quiser, aqueles que levantaram a mão, vai estar no próximo percentual. O mesmo levantamento aponta que o contingente de idosos habitantes no Brasil aumentou 39,8% nos 9 anos anteriores. Então, o aumento realmente é importante. Qualidade de vida, as pessoas estão buscando mais exercícios físicos, alimentação, cuidando mais da saúde emocional, cuidando mais das suas relações, e a gente vai ver que essa questão das relações também nos leva à ideação suicida. Então, eu trouxe aqui, para nós, de cima aqui, esse levantamento, pessoas com 18 anos ou mais de idade que referem diagnóstico de depressão por profissional de saúde mental, por grupos de idade, no Brasil em 2013 e 2019, é o que a gente tem até agora, né? Então, olha, de 18 a 29, o quanto aumentou? De 30 a 59, 11,3. Olha aqui de 60 a 64, gente. Aumentou 13,2. Nós temos, segundo a estatística, 13,7%. 13,7% da população do Brasil está em depressão. Nós somos o primeiro país mais ansioso do mundo. E o segundo em depressão. Então, fala que o brasileiro é alegre, é extrovertido, é um extrovertido mascarado, ansioso. Tá certo? E olha, nós temos aqui, 65 a 74, 11,8%. 10,2% de 75 ou mais, de 2013 a 2019. Outro, por favor. Aqui nós temos esses dados importantes desse aumento. E aqui vem a questão masculino, gênero feminino. 76% dos suicídios no Brasil são homens, gênero masculino. 24% mulher. Eu estava conversando com o Fernando, que a gente vê vocês mulheres, a gente fica com inveja danada, porque vocês chegam no supermercado, está na fila do supermercado, você olha para outro e fala assim, oi, aí o outro fala, oi, então, como é que é seu marido? Eu estou com um problema em casa. Então, seu marido é assim? Não, meus filhos, você tem filhos? Tem. Em 10 minutos, ela faz ela já conhece a vida dela. Homem chama para tomar café, vamos tomar um café? O que a gente conversa? Então, futebol, política. Já passo. A gente não conversa sobre a gente. A mulher busca ajuda. O ser feminino é mais e eu vou trazer essa teoria aqui, dessa interrelacionalização, dessa interlização, conversar um com o outro. As mulheres conversam mais. Nós homens somos muito rígidos de falar das nossas dificuldades. Eu já estou falando um monte aqui. Depois eu vou contar o resto para vocês, das minhas. Mas, olha, 10,72%, olha, para cada 100 mil habitantes, masculino, e 2,85% feminino. Olha a diferença disso. Então, é gritante. E a gente já começa a pensar, né? Nós vamos ver aqui, eu trouxe alguns dados para a gente trabalhar juntos sobre essa questão. Agora, eu trouxe esse último gráfico, que é a evolução das taxas de mortalidade por suicídio, segundo faixa etária, no Brasil. Tá? Então, nós temos aqui, olha, no 60 ou mais, nós estamos aqui, ó, de 6,96 em 2011 para 7,88 em 2019. Isso pegando o número de habitantes.
Para cada 100 mil, gente, é muita gente. É muito idoso se suicidando. E agora, eu trago para vocês... Pode passar, por favor. Eu trago para vocês o Thomas Joyner. Quem que é Thomas Joyner? O Thomas é um psicólogo americano e acadêmico, professor da Universidade da Flórida, Estadual da Flórida, e ele tem um laboratório nessa universidade que estuda psicologia, neurobiologia de comportamento suicida. Ele é o papa do suicídio nessa região, nos Estados Unidos. Então, eu trouxe a teoria dele para que a gente possa juntos... ele tem um livro também que eu vou trazer para vocês, que é um livro já tem tradução em português, que é muito importante, né? Porque as pessoas morrem, porque as pessoas se matam, né? Porque se matam pelo suicídio. Então, nós vamos trabalhar juntos aqui. Como o tempo é curto, eu vou passar um pouco mais rápido, mas veja bem. Outro dado que eu quero trazer, corroborando com a fala do Fernando sobre a depressão, 96% do suicídio no Brasil, 96% das pessoas que se mataram no Brasil por suicídio tinham uma doença mental. E qual que é a principal? Depressão. A bipolar também. Nesse caso, o transtorno bipolar entra com muita força nessa questão. Então, segundo a teoria do Thomas, que é a teoria da inter-relação pessoal, a teoria sobre suicídio da inter-relação. Então, ele traz essa teoria e ele conversa com alguns pontos. Esses pontos são muito importantes para a gente observar. São esses sinais e esses sentimentos e essas vivências que a gente precisa começar a olhar. Ele diz aqui, presença de doença mental, como eu coloquei. Opa, agora passou, hein? Que legal, hein? Acordou. Presença de doença mental, então, principalmente a depressão, e a bipolar. Aqui acrescenta-se nas doenças mentais a ansiedade gerada, o sentimento de não pertencimento, o sentimento de peso. Eu sou um peso, principalmente o idoso, eu sou um peso para a minha família. E nós vamos trabalhar a afetividade também. Então, na depressão, esse idoso precisa de olhar, ele precisa entender, porque quando o Fernando falou de uma palavra aqui que eu quero trazer para vocês, a gente pensa em luto, só luto de morte. Depois dos 60, além daquilo que eu falei, que a gente vai caindo tudo e vai ficando mais enrugadinho, mais bonitinho, a gente tem perdas consideráveis, tem luto de trabalho, o luto próprio físico, nessa neurobiologia, o físico, você não tem a mesma disposição, você não tem a mesma atividade, você não tem a mesma predisposição para fazer as coisas, você perde. Eu tenho uma mãe de 79 anos, ela disse, Rene, até os 60 eu limpava a casa de um jeito. Batia, limpava, arrumava, era tudo rápido. Depois dos 60, começou a diminuir. Depois dos 65, diminuiu mais ainda. Depois dos 70, eu estou tendo que dividir as minhas tarefas em casa, e ela gosta de limpar a casa, ela continua fazendo isso até os 79 anos, mas ela dividiu nos dias de semana. Porque você perde. Luto é perda. Luto é perda. Você perde atividade, você perde amigos. Você era aquele homem provedor da família. Você era consultado pelos seus filhos, pelos seus amigos, pela esposa. Você tinha ali um papel muito importante. Esse papel você não tem mais. Perda do trabalho, você não vai mais para o trabalho, você fica em casa. Embora hoje trabalhar de home office, muita gente nem tira o pijama, mas é diferente.
É diferente de sentimento, é diferente de quando você tem uma atividade, que você trabalha home office e você tem o que fazer. E você tem que entregar, tem objetivos a cumprir, metas. Quando você fica em casa, você tem perdas consideráveis, perdas de mobilidade, dores físicas. Nós colocamos aqui dores. Dor física. Segundo o estudo do Thomas, a dor física realmente é muito depressivo. Você toma remédio e você continua com dor. Você já levanta com dor, você deita com dor. Então, aí nós vamos ver depois o que fazer, o que trabalhar com esse idoso. Os índices apontam que mais de 90% dos pacientes que se suicidaram havia uma doença mental relacionada. Mais de 90%. Aqui no Brasil está 96%, segundo a nossa pesquisa. Dependência funcional. Então, você já tem aquela dependência no seu funcionamento, como eu disse. Você depende, você não tem energia para fazer as coisas, você quer fazer, mas você não tem, você tem essas perdas. E aí que é o grande desafio nosso, como profissionais de saúde, como filhos, como familiares, de olhar para esse lugar. A gente está olhando para esse lugar? A gente está dando alguma funcionabilidade para os nossos avós, para os nossos pais? Como é que está isso? Sensação de isolamento e mudança de papéis sociais e familiares. Então, fique isolado, né? Eu estou falando da minha mãe porque ela sempre fala, deve assistir depois, vai achar bom. Porque ela fala assim, ué, meu filho, você não liga para mim? Você não liga para mim? E eu, como bom psicólogo, falo assim, a senhora esqueceu que tem filho aqui? Em Uberlândia, a senhora tem um filho. A senhora não liga para o seu filho. Você que tem que me ligar. Fala, onde está escrito isso? Que o filho que tem que ligar para a mãe. E aí a gente brinca e tudo, mas você vê na fala, e eu sinto na fala dela, poxa, essa semana você não me ligou. O isolamento. Um telefonema, conversa, pergunta como é que está. E escuta. Porque a gente pergunta, mas não escuta. Começa a falar assim, nossa, vai começar, hein? Vai começar a falar que o dia foi difícil, que está com dor assim, que não tem isso. A gente não tem paciência para ouvir o idoso. E aqueles que levantaram a mão, põem as suas barbas, ou cabelos, quem tem, de molho. Porque você vai ficar assim também. Você vai ligar e vai falar assim, nossa, meu filho hoje está assim. Faz exames físicos, não sei se vocês têm idosos na família. Faz todos os tipos de exames físicos. Não dá nada. Aí, essa querida fala assim para mim, tem que fazer agora da cabeça. Porque eu não tenho nada no corpo, eu tenho que achar alguma coisa para ter. Que delícia, né, gente? Eu tenho que achar alguma coisa para eu ter. Porque você faz tudo, o colesterol tá bom. O colesterol dela é melhor que o meu. Não tem esteatose, não tem triglicéridos, não tem diabetes. O que você tem? Eu descobri, agora eu estou com as pontadas na cabeça. Pontadas, chame minha atenção, olhe para mim. Eu estou aqui, eu estou com pontada na cabeça. Esse olhar que precisa ser modificado, tá? Vamos lá. O gênero que eu coloquei para vocês. O gênero masculino, o sentimento de não pertença. Durkheim já tem um livro que chama Suicídio, o sociólogo Durkheim, e ele também fala da pertença, desse sentimento de não pertencimento mais a essa família, a esse mundo. E aí nasce o desejo de se suicidar, de morrer, porque eu desconectei com o mundo, eu desconectei com a família, eu desconectei com os meus afetos, eu estou em luto. Eu perdi, estou sempre perdendo, e cada dia eu estou perdendo mais. Porque cada momento a gente passa, o idoso passa por isso. Sensação de não ser um fardo para os entes queridos. A desesperança aumenta esse sentimento. Eu conversando com um paciente, poxa, mas na minha família, é o idoso, é o salário do idoso que mantém, às vezes, a faculdade do neto, e mantém isso e isso. E mesmo assim, ele se sente um fardo? Sim, mesmo assim ele se sente um fardo.
essa questão desse fardo e da não pertencimento, e Eric Berne, que é o pai da análise transacional que a nossa companheira falou, o Eric Berne fala das 8 fomes, né? Fome de pertencimento é uma delas. Fome de validação. Ele não tem mais validação, ele é inválido. Na mente dele, ele é um fardo inválido para aquela família. Estou terminando. Eu falei que eu tinha que ler o script, que senão ia dar... Forte herança cultural, importante olhar, cultura, o meio familiar, o familiar da suicidalidade, os vícios, né? Aqui eu não coloquei, mas nas pesquisas mostra muito álcool, o aumento do uso do álcool no idoso tem aumentado bastante, tá? A viuvez, gente, homem ficou viúvo, corre para terapia ou leva para o psiquiatra direto. Leva para a psiquiatria direto, porque o homem não dá conta disso. Mulher fica viúva, fica feliz. Graças a Deus, eu cumpri. Eu cumpri a missão. Foi. A mulher morre e fala assim, e agora, o que eu faço? O homem fala assim, e agora, o que eu faço? Eu estou sozinho, viuvez. A gente está rindo, que eu estou trazendo para um lado cômico, mas a viuvez no homem é suicídio. Olha para isso. E ficar sozinho, viúvo, né? Eu falo para minha mulher, não morra antes de mim, querida, por favor. Nós já combinamos. E mulher vive mais que homem, não é? Não é isso? Por que que mulher morre? Estatisticamente, mulher morre mais que homem. Aí eu descobri que se você correr... Você tem 6 anos a mais de vida. Eu tenho corrido, gente. Eu tenho feito minha parte. A viuvez e a presença de tentativas prévias de suicídio. Corre mesmo, criatura. Fatores de proteção, o que nós temos? Segundo o autor, espiritualidade, religiosidade, fé em Deus. Só fé resolve? Não resolve. Precisa estar junto, que a nossa fé é uma fé que precisa ser compartilhada, precisa ser vivida, precisa estar com o outro, para ela sentir pertencente, para ela dar sentido à nossa vida. Psicoterapia, uso da medicação e de medicação adequada, né? Porque às vezes o paciente está com bipolar, está com transtorno bipolar, e tomando remédio para depressão unipolar. Ele vai ter ideação suicida. Lê a bula dos remédios. Por quê? Porque ele não está fazendo, ele está ciclando para baixo. Ele está lá, e ele precisa de remédio para equilibrar isso, e os remédios antidepressivos, quando é uma depressão maior, unipolar, que se tem um transtorno bipolar, a gente precisa olhar. Eu estava acompanhando um psiquiatra que ele contou do próprio caso da mãe dele, Dr. Renato. Ele disse, olha, eu como psiquiatra, demorei 10 anos para saber que minha mãe era bipolar. Tipo 1. E o tipo 2 demora até 13 anos. Então, olha, você está ciclando, está tendo uns impulsos, está tendo uma coisa, observa. Pode ser leve agora, mas depois pode ficar mais sério. O apoio familiar, como nós falamos, atividades físicas, o idoso não consegue fazer. Vai com ele, dá uma volta lá no prédio. Faz uma caminhada de 10, 20 minutos com ele. Movimento. Essa energia ele não vai querer mesmo. E o depressivo nós sabemos que ele não quer nem levantar da cama, se você não pegar e levantá-lo. Ok? E lazer, um pouquinho mais de lazer para esse idoso. E afetividade, gente. Jung traz muito isso, a questão do afeto. Nós precisamos mostrar que ele é importante para nós. Ele não precisa se sentir um peso, e nem se sentir esse fardo, e nem se sentir essa pessoa que não tem mais validade, que acabou a data de validade dele. Isso é triste, gente. Então precisamos olhar para isso, ok? Fica aí para as perguntas. Muito obrigado por enquanto. Alô? Isso.
A Pri veio aqui perguntando se alguém tem alguma pergunta para fazer. Mas antes até dessa pergunta, eu gostei, né? Foi um momento mais suave para falar de um tema tão delicado. E aí eu estava aqui vendo o Fernando, o René falar, e eu com minha relação com essas mosquinhas aqui, ó. Tá todo mundo vendo essas drosófilas? Eu achei que fosse só comigo. Tá cheio de drosófilos aí, que é a mosquinha da fruta. Mas interessante, tudo a ver, viu, o tema. Eu pensando aqui, ó, ela vindo aqui, eu vou matar? Não, mas a gente está numa valorização da vida. E falando a vida. E escutando, sempre falando da vida. E eu fiquei pensando, mas isso aqui é uma vida. E olha, assim, o que está motivando a elas até enfrentar todas as dificuldades? Eu imaginei a gente também um monte de mosquinha, caminhando em volta de o quê? O que motiva elas agora, nesse momento, vir? Primeiro, temperatura. Isso é nas aulas das mosquinhas lá de genética, né? Mas vem muito a temperatura, às vezes pode ser a questão de iluminação, mas é um impulso de vida que leva, inclusive, até elas correrem um pouco de risco. Eu acho que eu já matei algumas aqui. E esse impulso de vida que leva a gente a correr o risco é a gente também, como mosquinhas, a caminho da luz. A gente tem que seguir o nosso impulso. Aí quando o Fernando falou, o René também falou de perder essa âncora. Aí até entrou no meu olho aqui agora. Perder a âncora. Perder essa força do pertencimento a um grupo coletivo. E a gente se sentir meio afastado do grupo, a gente perde essa proteção. Perder a proteção do grupo é, às vezes, se sentir sozinho nessa jornada caminhada e, às vezes, sentir o peso e falar, é muito pesado para mim. Então, eu acho que eu vou desistir, porque aí vem toda uma sequência. Eu não tenho mais importância. Aí, ó, só fui brincar com a mosquinha. Eu não tenho mais importância, não tenho mais a minha energia, não sinto mais pertencente, e vem toda uma sequência. E que faz a pessoa entrar nesse círculo de forças negativas e pensar em tirar a própria vida, que é o impulso, é a vida que segue. Isso em nível espiritual, uma vida eterna que se segue. Então, às vezes, suicidar é aliviar uma dor e errar o caminho ou puxar assim antes da hora. Muitos, não sei qual é a religião, né, ou a comunicação que faz com o sagrado, mas, enfim, no que eu acredito, às vezes errar o caminho, antecipar um alívio, e depois alguns, até espíritos, nos informam que tem que depois voltar e refazer a caminhada e a jornada. Então, num primeiro momento, se a gente pudesse ter uma entrevista, naquele momento em que a pessoa acabou de pular do prédio, ou acabou de soltar a cadeira para se enforcar, ou acabou de dar o tiro, se por milissegundos a gente pudesse perguntar para ele, fez... Qual que é o seu pensamento? Eu acho que 90%, e a estatística, né? 99,9%, eu acho que naquele momento vai ter um primeiro pensamento. Não queria. Porque é romper com o impulso de vida. Ou então, Jesus, me proteja, ou alguma coisa de pedir proteção. Então, nas estatísticas, 94% do brasileiro, né? Se for pensar, tinha um transtorno mental e que levou. Do brasileiro que suicidou, tinha um transtorno mental e suicidou. E 90% da população mundial tinha um transtorno mental que levou a perder, cortar a sua própria vida. Eu acho que eu vou ser um pouco mais, até um pouco mais audacioso e falar que eu acho que é 100%. Esse 4% aí do brasileiro é só uma questão de, às vezes, não sentou e não detectou qual o transtorno mental. O que eu quero dizer é porque tem sempre uma conexão, uma falha no sistema de organização dos pensamentos, mesmo que seja mínima, para fazer a pessoa chegar no ápice de querer tirar a própria vida. Eu acho que esse é o pensamento. Se alguém tiver alguma pergunta, também Temos o microfone vai andando. Tem uma pergunta aqui. E pergunta para os nossos palestrantes. Obrigado. Bom dia. A minha pergunta ela é ao Dr. Fernando. Me surpreendeu muito quando você incluiu no grupo de risco os asmáticos, os portadores de asma severa. Meus 2 filhos são portadores de asma severa
E foi uma infância muito difícil, muito sofrida. Um deles ainda tem a dermatite atópica, que também é muito sofrido. Apesar dos tratamentos, não existe um período maior em que o indivíduo está 100% bem. Nós fizemos imunoterapia, muitos outros tratamentos. A minha casa virou quase uma bolha plastificada para que os meus filhos tivessem um pouco de qualidade de vida. Apesar disso, eles raramente têm um espaço maior entre as crises. E nós adquirimos o hábito deles andarem sempre com uma bombinha. E isso ele me fez mal, e eu acredito que faz mal para eles até hoje. Hoje eu tenho um com 21 e um com 24 anos. Eles são jovens e eles carregam o celular, o cartão de crédito e sempre a bombinha, independente de onde eles vão. Eles são muito ansiosos. O mais novo mais ainda ansioso do que o outro, porque o dele tem o agravante da dermatite, que está sempre com a pele muito feia. E sempre uso de muitos corticoides, né? O mais novo teve, inclusive, que fazer o tratamento de pele com Rocutan, que também não é um tratamento tranquilo. O que me deixa, agora, assim, o que agravou um pouco, para mim, para o meu sentimento, é saber que eles estão incluídos nesse grupo de risco. Porque um indivíduo que faz bombinha várias vezes, que toma todos os medicamentos indicados, e mesmo assim, ele está com uma falta de ar que não consegue, né? Ficar sem respirar é muito sofrido. E, às vezes, subitamente, na infância, às vezes na escola, eles eram internados e já iam logo para o oxigênio. Então, assim, eu acho que eu tenho problema de depressão com isso, pelo menos uma ansiedade muito grande em torno da saúde deles, me atormenta, mesmo eles já estando da idade que está, e se cuidam e têm consciência dos cuidados que eles precisam ter. Mas acho que a ansiedade deles deve ser da doença, e como eu não tinha estrutura e não sabia lidar com isso com os meus filhos, talvez eu tenha, por conta da insegurança, do medo e do sofrimento deles, talvez eu tenha também, a minha ansiedade tenha partilhado para eles. Ou seja, esse momento para mim, ele foi extremamente importante, porque fez com que eu identificasse, desse nome para a minha ansiedade, para as minhas crises de hipertensão, assim que começaram os problemas deles. Mas a minha mãe sempre teve asma severa, mas a minha mãe, ela teve um período que nós até pensávamos que ela havia se curado da doença. Aí, quando chegou a velhice, a terceira idade, bem avançada, minha mãe também sofreu muito com a doença. Eu tinha a ilusão de que, pelo menos neste período de maior vigor na saúde, os meus filhos não fossem atormentados pelas crises de asma severa. Eu gostaria de sair daqui não com a preocupação de que meus filhos estão no grupo de risco para suicídio. Não sei. Obrigada, desculpa aí, porque acho que acabei me excedendo. Mas o que eu falei foi que eles estão em grupo de risco para depressão e não para suicídio. Eles não estão em grupos de... pelo menos assim, os estudos que eu vi, eles não estão em grupo de risco para suicídio. Especificamente, maior risco de depressão. Os estudos que eu li foi o maior risco de depressão, não de suicídio. Não colocaria ele em grupo de suicídio. Em relação ao que o Rodolfo comentou aqui, essa TEDx com esse sargento da polícia americana, da Ponte, ele refere lá que teve poucos, porque lá é muito alto a ponte, geralmente quando a pessoa cai, o impacto é fatal na grande maioria, mas tiveram poucos que sobreviveram. Ele relata lá poucos, menos de 5 que sobreviveram. Todos eles, ele fala inclusive,
que todos falaram que na hora que eles saltaram, eles se arrependeram. Desses 5, em torno de 5, poucos que ele refere, que relatam isso. Então, essa percepção que você falou, ela é documentada aí para aqueles que sobreviveram, né? Gente, um dado importante que a OMS traz, que 90% das pessoas que buscam psicoterapia e tratamento médico não se suicidam. Olha que coisa linda, 90% dos que buscam ajuda não se suicidam. Então, veja que o quanto que é importante a gente trazer, a gente trouxe dados difíceis, mas a gente tem esse dado maravilhoso, né? Olha, então, você percebeu os sinais, busque ajuda. Se você buscar ajuda ou levar alguém que precise dessa ajuda, 90% já está feito. Olha que beleza, né? E a espiritualidade, eu estou respeitando a todas as religiões, mas a espiritualidade tem uma resposta importante sobre o suicídio. Quando foi perguntado sobre a questão do suicídio, ela disse que 2 pontos que levam a pessoa à ideação e à prática do suicídio. Uma é a ociosidade e a outra é a saciedade, né? A outra é a saciedade. Nós temos um relato de um rapaz de 30 e poucos anos, que é um CEO ele se suicidou, era um CEO de uma grande empresa americana, e o sonho dele era casar-se, ter casa, filhos e uma Mercedes, ou um outro carro que eu não me lembro se é Mercedes, ou se era um carro lá de luxo, que ele tinha o sonho dele. Ele conquistou tudo isso. E ele conquistou e foi conquistando e conquistando, que chegou um momento da vida dele que ele disse assim, e agora? Eu já tenho tudo. Como ele já tinha histórico de depressão, ele começou a ficar deprimido e começou a usar drogas para sair da depressão. Com 35 anos, ele saiu um dia da sua empresa e, antes de chegar em casa, ele se suicidou. E no mundo, 35,7% dos que cometem suicídio foi por depressão e 25,8% dependência química. Então, a dependência química está em segundo lugar nos suicídios diretos, sem contar, nós não entramos aqui, nos suicídios indiretos. A pessoa bebe ou usa uma droga e sai com o carro a 140 por hora numa rodovia e bate e morre. Ele é um suicídio? Foi um suicídio? Não, na estatística vai sair como acidente de automobilístico, né? Tem mais uma pergunta aqui, tá? Boa tarde a todos. Eu me chamo Israel Cardoso, sou engenheiro civil sanitarista, sou religioso e muito curioso. Eu sou um leitor compulsivo. Como eu leio muito, algumas curiosidades a respeito do que hoje acontece sobre a mente humana. A gente sabe que nós estamos saindo, entre aspas, de uma pandemia. Pandemia esta terrestre. Sabemos também que não só aqui no Brasil, mas como na maioria dos países, estamos vivendo uma dualidade perigosa, muito perigosa, em que um é odiado, é adversário do outro. Isso elimina uma coisa chamada, no meu pensar, a fraternidade e a caridade. Porque se passa a ter egoísmo. Minha primeira pergunta. Esta estatística que está aumentando a questão do suicídio no mundo, e principalmente no Brasil, em maior escala, não seria por isso? E que esta dualidade
esta divisão perigosa no mundo, principalmente a política, não estaria provocando tudo isso? Na perspectiva em que a pessoa não vê, não consegue enxergar um futuro promissor por causa de estar se sentindo ameaçado no presente? Primeira pergunta. A segunda pergunta é a respeito da pessoa idosa. Já passei dos 60. Me sinto altamente produtivo. Estou com 66, quase 67 anos. Aí eu vou falar especificamente aqui no Brasil. O problema no suicídio do idoso não seria porque depois que ele aposenta, as pessoas passam a considerá-lo no dia seguinte uma pessoa inapta e não mais o chama ao trabalho. Por que eu me senti assim? Hoje eu faço parte de uma Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento desde 1985. Eu sou o mais velho da associação, mais velho em tempo de associação. E eu continuei nesta associação para que eu não morresse, não de suicídio, mas por alguma consequência de me considerar inapto e sabendo que não sou. São essas duas perguntas. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta e pelos dados que o senhor trouxe também. Nos estudos que eu fiz, estou falando como referência daquilo que a gente estudou, você está na esquerda ou na direita, politicamente, não seria um caso para suicídio, dentro do tema suicídio. Pode levar a outros distúrbios, a outros comportamentos que aí precisam ser avaliados caso a caso. Mas no suicídio eu não tenho esse dado, então não posso te falar daquilo que eu não sei. Do que eu pesquisei não tem essa referência, né? A segunda parte, depois da aposentadoria, hoje se tem já um trabalho feito no Brasil também para essas pessoas que se aposentam e estão aptos ainda a trabalhar, né? E quando buscam um trabalho, eles conseguem isso. A questão é quando você tem um adoecimento, né? Ficou bem evidente aqui para nós, quando você tem um adoecimento, esse idoso que se aposenta já com um processo de adoecimento, já tomando medicamento, já tendo este caminho já vivencial, porque o suicídio não vem só por esse viés, né? Nós trouxemos esse viés, mas tem o cultural, tem o ambiental, então tem movimentos. Mas os que aparecem mais, a depressão e a dependência química está em primeiro e segundo lugar. Aí tem os outros suicídios por processos ambientais, por desemprego, né? Eu tive uma vez num seminário que a gente fazia sobre dependência química, suicídio e depressão, que um pai chega para mim depois de terminar e diz: olha, eu estou muito preocupado porque segundo as religiões, depois que a pessoa se mata por suicídio, ele sofre muito, ele vai para lugares terríveis, né? E aí, como que o senhor me responde isso? Porque meu filho se suicidou semana passada, com 15 anos, dentro da sala de aula. Por quê? Porque aí a questão familiar sistêmica, né, Luciana? Porque ele não podia tirar abaixo de 9. E ele estudava num colégio em Teresina, a gente estava no Piauí, num colégio em Teresina, o melhor colégio do estado. Notas assim, só acima, a média é 70, ou 7, só acima de 7. Então ele não tirou numa matéria, ele pegou o cinto, amarrou na carteira e se suicidou dentro da sala de aula. Aí eu digo, quando nós pensamos num sagrado, num Deus de amor e de misericórdia,
Ele falou: meu filho sempre foi um filho maravilhoso. E hoje eu sei que eu contribuí para esse suicídio também. Porque a gente era muito duro, muito rígido. Muito rígido. Então, eu abri esse parênteses aqui para a gente olhar para os nossos comportamentos. Porque cada um dá aquilo que tem. Se você não está dando algo de bom, olhe para você. Porque o caso é você, não é o outro. Se o seu filho está tendo alguns problemas, olhe para ele. Se a sua mãe ou seu pai está tendo algumas situações, olhe para esse sistema que está adoecido. Não é só o idoso está adoecido, é um sistema inteiro adoecido. Então, tem várias estatísticas, as que nós trouxemos foram essas. Está respondido? Ficou claro? Okay. Eu só quero complementar contando uma historinha. Os cães foram domesticados ao longo de milhões de anos, acompanhando a gente na nossa época lá de Homo habilis, depois Homo erectus, veio Neandertal, na nossa jornada, né? E mais em Homo sapiens, quando a gente já estava trabalhando a transição entre, né, caçador e coletor, e foi ficando mais parado nas regiões quando a gente começou a dominar o fogo, principalmente, a agricultura, para ter o alimento e não sair correndo atrás do alimento, e os animais em volta. Então, nas nossas caminhadas como nômades, vinham os lobos selvagens, e só que os lobos mais, vamos dizer assim, fraternos, que é uma das missões, né, e um dos grandes valores da Fraternidade Sem Fronteira, um valor grande é a fraternidade. É porque quando ele falou da fraternidade em si, é que eu vi que toda a nossa preocupação dessa polarização, e falou, está ficando antifraterno, então o remédio é a fraternidade. Eu vou chegar lá. Os lobos mais fraternos, isso é geneticamente das ninhadas dos filhotes que vinham, e os filhotes que eram um pouco mais tolerantes uns com os outros e tolerantes entre as espécies, e eles foram aprendendo na seleção genética, eles foram o quê? Fazendo uma troca, eles foram se aproximando mais do homem daquela época também, que ainda era selvagem e que estava dominando na cadeia ecológica. Então os homens davam um pouco de comida para esses lobos, que sobravam inclusive das suas caças, e os lobos protegiam esses grupamentos humanos dos predadores noturnos, principalmente. Então era uma troca natural de milhões de anos que foram selecionando os genes de colaboração, tolerância, mesmo que tenha briga, mas tolerância, entender a posição de cada um, certo? E proteção entre as espécies. O que aconteceu? Esses genes foram melhorando, e a gente também foi melhorando geneticamente, e desses lobos, a base, principalmente, é de ursos, de lobos, mas principalmente de lobos, são os cães, os pets hoje nossos, os animais domésticos que a gente olha, e dependendo como que a gente chega no dia, só o olhar de um cachorrinho, às vezes de um gato que encostou, só a energia que ele passa alivia, acalma a gente. E a gente troca e dá todo o conforto e todo o carinho. Então, um cachorrinho, só no olhar, ele pode estar com uma roupa e falando, hoje eu sou da direita, hoje eu sou da esquerda, mas o comportamento de tolerância, de fraternidade ali, alivia, inclusive, na nossa carga genética. E aí, o que aconteceu? Hoje são 560 a 600 milhões de cachorros, não tem risco nenhum de extinção, e os lobos que ficaram presos naquela sua genética lá mais agressiva atrás, hoje eles estão ameaçados de extinção. Às vezes alguns são até melancólicos, um pouco deprimidos, porque alguns optaram por ficar isolado e não evoluir geneticamente. Então, e a gente chegou até aqui por colaboração. Um pouco de competição, mas muito mais por colaboração. Então, não tem tanta preocupação, porque isso são momentos cíclicos. É por isso que a gente assusta e instintivamente fica com esse medo. Por quê? Porque hoje pode ser essa briga toda pode ser um comportamento suicida da sociedade, mas ela caminha sempre em evolução. E aí a gente vai aprendendo
nessas nossas jornadas, igual os gatinhos. O gatinho também fez a mesma caminhada. Os felinos lá, antigos mais agressivos, tigres, hoje estão em ameaçados de extinção. E eles vivem também muito mais isolados. E hoje os gatinhos da nossa casa também é a segunda população de pet, e a gente ama os pets, certo? Já quase 500 milhões também a população não tem risco de extinção. Eu acho que a natureza sempre nos dando exemplos e dando mostras de ser um pouco mais irmãos entre todas as espécies de vidas do planeta. Inclusive eu, com as minhas drosófilas até agora, estou indo muito bem com elas, e que na sequência, né, a gente vai se alimentar. Tem uma última pergunta aqui. Oi, tudo bem? Boa tarde. Eu estava querendo te perguntar para o Renner em si, que estava falando sobre a parte dos idosos. São duas perguntas, na verdade. Primeiramente, em relação à postura, tipo assim, de como um psicólogo mesmo, tendo a presença, tipo assim, de alguém com algum tipo de distúrbio mental na família, como depressão, bipolaridade, lida com isso, sendo que normalmente, quando é familiar, é muito mais difícil de você conseguir analisar e entender a pessoa por causa da parte sentimental. Sim. Pelo menos eu acho isso. E para complementar essa pergunta, eu queria saber sobre aquelas pessoas que têm dificuldade, assim, tipo assim, que não querem, negam muito a terapia, como ter esse direcionamento. Porque, como no exemplo que ela citou, com a angústia que ela tem em relação aos filhos dela, eu acho que, tipo assim, o primeiro passo é encaminhar essa pessoa para terapia, só que muitas vezes a pessoa nega. E, tipo assim, como seria uma boa opção desse tipo de direcionamento? Obrigada. De nada. Muito boa pergunta, né? Nós, quando temos um familiar adoecido, nós também estamos adoecidos, né? Existe uma codependência no adoecimento também, né? Então, é importante você sair do papel de salvador ou salvador desse familiar e buscar ajuda. Como eu disse, quando você está numa depressão ou num transtorno e vivendo perdas reais, você não quer ajuda, porque você está naquele instinto de perda e de morte. Você espera a morte, né? Literalmente, muitos vêm falar no consultório, falam, eu espero morrer, porque eu não tenho mais o que fazer na vida. O que eu vou fazer aqui? Então, é importante, voltando ao seu ponto de questão, é que esse familiar busque ajuda. Hoje, psicoterapia já familiar em casa, o idoso não precisa ir, né, direto. Então, você tem o terapeuta, vai até a casa da pessoa, você tem remédios, você tem atendimentos também médicos, né, de família, para tratar essa família. E muito importante que nós não entramos aqui, mas tem os riscos e os materiais usados para se suicidar, né, gente? Então, dentro do lar, o Fernando trouxe esse dado, e realmente a maioria dos casos de suicídio é dentro de casa. Então, precisa buscar ajuda. Você não quer, mas eu como filha, eu como sua esposa, você me dá essa permissão, por favor, porque eu quero te cuidar. Porque eu te amo e eu te respeito e você é importante para mim. E eu vou buscar ajuda para mim e para nós, porque eu também estou adoecendo. Né? Eu atendi ontem a senhora de 69 anos e ela falava assim, nossa, como a gente sofre, né? Ela perdeu um filho de 41, por dependência química, por crack, começou a usar crack com 20 anos. E ela diz quanto que a gente sofre por falta, né, de ter buscado esse apoio. Ela se culpava, estava no movimento de culpa, porque ela não conseguiu buscar apoio para o filho e nem para ela. Então, assim, quebrar essa barreira insistentemente, amorosamente, mas quebrar essa barreira e buscar ajuda, porque sem ajuda fica muito complicado. Eu coloquei ali medicamento. Se ele não tomar medicamento, ele vai surtar e vai cometer, né? À medida que você sai, ele pega uma faca e se corta ou se mata ou se enforca com cintos, né? Eu tenho casos, gente, morte com cinto. Dentro de casa, no pé da cama, amarra na cabeceira da cama e se suicida. Então, é esse olhar que a gente precisa ter. Então, precisa quebrar a barreira, que é essa defesa de não querer buscar ajuda. Gente, naturalmente, qual é o seu nome? Camila. Naturalmente, Camila, nós aqui, normais,
que não existe normal, mas vamos pôr que a gente seja normal. Somos tudo gente boa, santinhos, maravilhosos, compreensivos, educados, fraternos. Nós não buscamos ajuda quando a gente precisa, a gente tem dificuldade. Então, há esse estigma, há esse preconceito ainda por busca psiquiátrica, por busca de psicólogo, por busca de terapias nesse campo mental. Por isso o aumento desequilibrado de tantos transtornos e tantas dificuldades. Respondi, Camila? Obrigado. Eu disse que era a última pergunta, mas a pessoa pediu. Agora vai ser a última, prometo. Boa tarde a todos. Meu nome é Silvana, diferente de todos que estão aqui, a maioria são psicólogos, nós somos assistentes sociais e estamos aqui para realmente buscar. E sinto a presença do Sagrado aqui neste local. Nós temos, no primeiro momento, nós temos 5 escolas na nossa instituição, estamos passando por esse processo também, e temos um lar de idosos. Diferente do suicídio, a experiência que nós estamos tendo de o acolhimento desse idoso com várias doenças crônicas, no primeiro momento, nós como profissionais de serviço social e psicologia, quando fazemos a visita de acolhimento, nós temos aquele pensamento de que estamos tirando ele da vulnerabilidade, levando para o céu, que é para o lar. Chegando ao lar, isso foi passando alguns tempos e esses idosos vêm ao óbito, né? Então, a minha pergunta aqui é, outra coisa, eles não aceitam atendimento psicológico individual, é muito difícil. Nós estamos fazendo atendimento psicológico e de serviço social em grupo. A minha pergunta essa separação, eu posso falar que tirou ele do ninho dele, mesmo com todas as vulnerabilidades, de repente ele queria ficar ali, e quando ele vai para o lar, e aí ele sente essa separação, isso pode trazer esse óbito, porque às vezes a gente pega algum, por 3 meses, ele chega ao óbito. Eu gostaria que vocês me orientassem. Sim, pode sim. Porque existe uma ferida, e todos nós as temos, né? Alguns autores falam em 5, outros em 8, e eu vou trazer só uma, e vou trazer a máscara usada por essa ferida. Existe uma ferida que chama ferida da rejeição. Quando você tira essa pessoa do ambiente familiar, você está dizendo, olha, nós não te queremos aqui mais. Já é uma rejeição. E a máscara que esse indivíduo rejeitado usa para se comunicar na vida é a do escapista. Então, ele não quer ajuda, porque ele já foi rejeitado. Então, ele se escapa, ele foge de tudo aquilo que leva ele a querer entender ou querer tratar essa ferida. Inconscientemente, a maioria é inconsciente, mas eu estou trazendo aqui para vocês também, como profissionais, levar isso, e tem esse livro que eu acho importante, do Americana, que é As 5 Feridas Emocionais, né? E é importante a gente trabalhar rejeição, abandono, traição, deixa eu ver se eu me lembro as outras, a humilhação, né? E a última, eu vou me lembrar. Então, veja, essa pessoa está na ferida dela, narcísica, ferida no ego, ela não consegue, o resultado dessa ferida diz, eu não preciso de ajuda, eu não quero ajuda. Por que eu vou ser ajudado? Porque aqueles que me amam não me ajudaram. Então, quando ela volta para esse lar e vê esse lar já que não é bem recebido, ela entra na outra ferida, que chama abandono. Não é isso? E as feridas emocionais, gente, nos definham, nos tiram energia, nos adoece. E se você já tem um adoecimento cardíaco, renal, pulmonar, a tristeza, os pulmões representam psicossomaticamente a tristeza. A tristeza leva às doenças pulmonares, como as cardíacas, enfim, todo esse processo, entende? Então, por isso, existe esse processo dessa vivência. Ele não quer porque o melhorar-se
é dizer assim, meus familiares estavam certos, eu tinha que ficar aqui mesmo. Percebe? Esse escapismo, ele joga isso para lá, porque não, eu não vou melhorar, porque eles têm que ver que eu estou aqui e eu estou ruim. Né? Me busca. Tá? Ele precisa ficar na vítima. Perfeitamente. Obrigado. Mais alguma pergunta? Ela falou que não, né? Levantou. Porque senão o pessoal vai embora e ninguém vai confraternizar ali no almoço. E pessoal à tarde vem, vai ter ela vai falar também, né? Mas vai ter um encontro ecumênico aqui, vai ser muito legal. Eu acho que vem o pastor Enéas, eu acho que já até chegou a irmã Aila. Pastor, eu não enxergo direito. Lá. Veio de Belo Horizonte. Obrigado, pastor Imaíla e o Wagner Moura, também o fundador da Fraternidade Sem Fronteiras. Acho que vai ser um momento muito especial. E ele vai falar um pouco também de como ele tirou a dor do peito, uma depressão. Não sei se psicólogo tomava remédio, eu não sei disso não. Só sei que tinha uma depressão forte e salvou quando ele sentiu que era importante salvar vidas. Então, a gente se salva salvando o outro. Eu vou te salvar, não. Ela levantou o dedo lá, eu não posso cortar. Não foi, Beto? Ou eu estou vendo coisas? O pastor eu vi, a mãozinha eu vi também. Ela levantou a mão e vai fazer uma perguntinha. 30 segundos, vai dar certo. Querida, só te trazendo a outra ferida aqui que eu fiquei devendo para ela, a injustiça. Tá? A outra ferida, tá? Eu fui na minha cola aqui. Tá bom. Então, eu me chamo Edilamar, eu estou na mesma categoria do amigo que falou que está com 67 anos, praticamente. E aí, eu quero fazer referência ao que você falou das moscas, que elas têm um impulso de vida. Lembra? E aí, eu imagino que essa questão do tirar a vida, de suicidar, para mim, é a perda desse impulso. E a cura, para não perder esse impulso, a gente tem que pesquisar lá bem dentro. Tem que ir lá na raiz, porque senão não tem cura. E aí eu volto agora a pergunta para o Renner, que ele falou do autor do livro lá, que pesquisa a causa do suicídio. O que leva a pessoa a perder esse impulso de vida? Principal, a perda é a desconexão. Você se desconecta com o Criador, com a vida, né? Nós somos energia, gente, nós somos vida, nós precisamos uns dos outros. Estar com o outro é estar na vida, estar com o outro é estar vivo. Então, a pulsão de vida é esse desejo inconteste, de que mesmo caído, enrugado, eu quero viver. Eu falo para minha mulher, você tem que me aguentar, porque eu vou para 120. Eu estou no maior gás, ainda diz que correndo é mais 6, eu vou caçar mais um para pegar mais 10. Então, gente, é isso. Não se desconecte. Não se desconecte com você para a luz. Para a luz, a busca incessante, né? A busca dessa conexão de estar, de viver, né? Isso aí. O Fernando falou de fomes. Eu gostei quando ele falou perder a fome de vida é um dos grandes, vamos dizer assim, uma metáfora do deprimido. Ele perdeu a fome de viver. O que a gente passa aqui? A gente tem fome. São vários tipos de fomes. A gente não pode perder essa vontade de saciar as fomes. Inclusive essa de quase agora, que todo mundo vai ali no restaurante comer a fome física. Mas fazer um trabalho, olha que interessante isso, eu senti na pele, viu? Fazer um trabalho igual esse de primeiro se organizar, vencer os medos e entrar numa ONG igual a essa, Fraternidade Sem Fronteiras, viajar o Atlântico, cair lá, numa aldeia africana. Ali você está totalmente
sem nenhuma casca mais. Ali toda a sua especialidade não resolve, você está puro ali. E ali você está trocando fome, porque você vai lá doar comida e a criança está com fome do físico, só que ela te entrega o que você precisa, porque você está com fome do espírito. Ali você troca alimentos e você vai saciando as fomes. É o que o Renner falou, não perder essas conexões. E fazer esse tipo de conexão e trocar esses alimentos são muito interessantes nesses trabalhos de voluntariado, independente da sua religião. Olhe o outro e procure muito da sua cura e do seu tratamento na ajuda ao próximo e no que ele te traz de bom.